primeiro erro quando você trabalha com desenvolvimento humano e organizacional que você não pode cometer. Até ontem eu fiz uma postagem do Reels que eu falei desse assunto rapidamente e eu quero hoje conversar com você sobre isso de novo. O primeiro erro que eu percebo que muitas colegas acabam cometendo, e aí compromete a qualidade do trabalho, compromete o resultado do trabalho, né? É o seguinte: ela tem uma demanda da empresa, a empresa fala de uma determinada necessidade, né, que a empresa tem, e aí essa colega psicóloga acredita que vai resolver o problema da empresa por meio de uma palestra ou por meio de um treinamento, de uma roda de conversa, né? Mas, veja, nem sempre, né, uma palestra, uma roda de conversa, um workshop ou um treinamento com carga horária pequena vai resolver um problema que a empresa tem, uma dor que a empresa tem. Dependendo da dor, dependendo da dimensão desse problema, você precisa sugerir para a empresa um diagnóstico organizacional. Sim, e eu gosto de falar nisso, eu insisto em falar em diagnóstico organizacional. Eu sei que é um tema que algumas colegas ficam com receio de fazer o diagnóstico, mas o diagnóstico organizacional, você tendo um método para poder realizar o diagnóstico, ele é extremamente importante. E ele te dá um diferencial competitivo quando você tem o diagnóstico, quando você sabe fazer um diagnóstico organizacional e inclui o diagnóstico organizacional no seu portfólio. Então, isso é extremamente importante. Aonde que está o erro? De generalizar, de acreditar que com uma palestra ou apenas com uma roda de conversa, aquele problema que a empresa trouxe vai ser resolvido. Quando, na verdade, né, dependendo da dimensão do problema, da abrangência do problema, você só vai ter clareza de que tipo de intervenção você vai poder fazer, você deve fazer, é por meio do diagnóstico organizacional. Então, veja, eu tenho um método que eu desenvolvi nesses 22 anos, que é o método PSI, né? O P de prospecção, o S de serviço contratado e o I é de intervenções. Então, método PSI. No método PSI, eu tenho lá nas intervenções 2 tipos de diagnóstico. Como eu trabalho na área de desenvolvimento humano e organizacional e na área de saúde mental no trabalho, eu desenvolvi um método para esses diagnósticos dessas 2 áreas, que são métodos diferentes, instrumentos diferentes, abordagens diferentes, tá? Porque têm objetivos diferentes. Mas eu desenvolvi esses métodos. E o método, quando você tem o método, né, porque o método vai te dar um passo a passo, e ele vai fazer com que você trabalhe de uma forma simples, rápida e fácil, sem perder a consistência, sem você também comprometer o código de ética, os nossos princípios éticos. Isso é extremamente importante. Não adianta você ter ser um método que simplifica, que seja fácil, que agiliza, sendo que ele compromete princípios éticos. Estou fora, né? Isso para mim é fundamental. Eu sustento a minha carreira de 36 anos na área organizacional, 22 anos na consultoria, né? Então, 36 anos aí de CRP ativo, né? Graças a esse rigor que eu tenho sobre os princípios éticos. Eu não abro mão. Então, os métodos que eu desenvolvi, né, para a consultoria, e o método PSI, né, que vai abranger os 3 pilares da consultoria, eles sim são respaldados nos nossos princípios éticos. Então, você tendo um método para você poder realizar o diagnóstico organizacional, mesmo que você não tenha experiência com empresas, né? Porque eu tenho alunas, ex-alunas, mentoradas,
porque elas não têm experiência com empresas, elas nunca trabalharam com empresas. E mesmo assim, elas conseguem realizar um diagnóstico organizacional. Por quê? Porque elas têm um método. Lembra, eu gosto sempre de lembrar você da receita de bolo. O método é como uma receita de bolo, né? Onde você vai ter ali, olha, passo a passo, que momento que você faz isso, que momento você faz aquilo. E isso é extremamente importante, ter um método, principalmente quando você está iniciando na consultoria. Você está iniciando, você não pode queimar a tua imagem, você não pode correr o risco de cometer erros que tenham consequências tanto para a sua imagem quanto para a integridade dos trabalhadores. Então, o método, ele te protege nesse início da consultoria. Claro que vai ser passível de cometer erros. Eu, com 36 anos na estrada, hora ou outra eu cometo um erro, mas são erros menores, são erros que eu consigo contornar, são erros que não têm consequências grandes, né, em relação à integridade das pessoas, não tem nenhuma consequência em relação à integridade das pessoas, não tem consequência de prejuízo para o meu cliente, para a empresa, e nem compromete a minha imagem. Então, não é que a gente deixa de cometer erros, não, mas os erros que você comete são erros menores, contornáveis, são erros que dá para você pedir desculpas e resolve tudo, entendeu? Então, veja, o método para fazer o diagnóstico, ele é extremamente importante. Eu ouço, sim, de muitas colegas psicólogas e até de alunas, quando estão no começo da formação, dizerem assim, Ana, mas eu nunca fiz um diagnóstico organizacional, eu acho que eu não vou conseguir fazer um diagnóstico, né? Só vai ser possível fazer um diagnóstico se eu tiver um sistema informatizado, mas um sistema informatizado de diagnóstico é muito caro, eu não tenho dinheiro para investir. Então, veja, eu entendo, né, essa angústia, essa preocupação, esse receio que, né, é mobilizado aí quando falo do diagnóstico organizacional, para quem nunca fez um diagnóstico organizacional ou nunca trabalhou em empresa ou com empresas. Mas, veja, por outro lado, se você tiver um sistema informatizado, ele resolve a tua vida em partes, mas geralmente o custo é muito alto e ele fica muitas vezes impessoal, né? Dependendo do porte da empresa, ele fica impessoal. Quando você tem métodos, né, metodologias que são respaldadas cientificamente, que têm validade científica, e você aplica, né, no seu dia, no seu trabalho, nas suas intervenções com empresas, né, você vai ter as informações, você vai conseguir coletar as informações que você precisa para você poder analisar e aí sim emitir, né, um parecer, um resultado para a empresa. O diagnóstico organizacional, ele é um raio-x para a empresa, que pode ser um setor específico ou pode ser, né, a empresa como um todo. Então, veja, por mais como que eu não sei nem falar a palavra aqui, né? Amedrontador, será que seria isso? Que gera medo, que amedronta, né? Falar de um diagnóstico organizacional, se você tem um método, você consegue realizar o diagnóstico organizacional. Isso eu tenho certeza, né? Até mesmo hoje, uma mentorada minha mandou uma mensagem dizendo que ela nunca fez diagnóstico organizacional e ela elaborou uma proposta que eu já fiz umas 2 correções na proposta dela de serviço, que é de um diagnóstico organizacional. E amanhã ela vai mandar para mim, que ela fez no Canva, e aí eu vou dar uma analisada mais uma vez para ela, é uma mentorada, né, para ela poder realmente fazer o diagnóstico. E ela vai se sentindo segura, por quê? Porque ela vai com um método. Então, o primeiro erro que você não pode cometer em desenvolvimento humano e organizacional é reduzir tudo, toda a demanda da empresa, quer seja por um conflito que esteja tendo,
por alguma necessidade de mudança, né, algum trabalho de desenvolvimento organizacional que a empresa esteja fazendo, enfim, independente aí do motivo, né, do objetivo que a empresa tem, você não pode reduzir as intervenções, né, a proposta sua de intervenção para a empresa numa palestra, num treinamento ou no workshop. Você precisa ter aí no seu radar a possibilidade de fazer um diagnóstico, né? Quando há uma complexidade maior, quando você vê que o problema não é focado numa área especificamente, e aí o método, tendo método, você consegue fazer o diagnóstico organizacional. Então, por favor, não vai generalizar. Tudo se resolve com palestra, tudo se resolve com roda de conversa, tudo se resolve com workshop, tudo se resolve com treinamento. Não, nem tudo. Antes disso, talvez você tenha que fazer um diagnóstico organizacional, é como médico. O médico, se você está com uma dor e você vai lá no consultório dele, ele não vai pedir para você tomar um remédio, né, uma aspirina, tudo é com aspirina, com dipirona, não. Ele vai querer entender o que você tem, para ele ser mais assertivo na indicação, para ele realmente poder contribuir com os seus resultados, né, com o resultado do seu tratamento. Então, isso é bem importante.